Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada, sem pecado concebida. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre convosco. Gente boa, com apreço, saúde e paz. Sejamos fortes na fé, alegres na esperança, fervorosos no zelo, ardentes na caridade, humildes e sempre dados à oração. Caminhemos juntos lado a lado na verdade e na justiça, permaneçamos em Cristo e façamos tudo o que Ele está nos dizendo. Estejamos em comunhão, participação e missão, progredindo sempre mais e mais a Deus, se santificando, se renovando e chegando sempre mais à perfeição. Sejamos puros de coração, sejamos misericordiosos e estejamos se configurando sempre mais e mais em nosso Senhor Jesus Cristo. É quarta-feira da Semana Santa, já estamos no mês de abril. Feliz mês de abril. Nós vos adoramos, ó Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Nós vos adoramos, ó Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Nós vos adoramos, ó Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, um dos discípulos, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os sumos sacerdotes e disse: O que me dareis se vos entregar Jesus? Combinaram então 30 moedas de prata. E daí em diante, Judas procurava uma oportunidade para entregar Jesus. No primeiro dia da festa dos ázimos, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: Onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? Jesus respondeu: Ide à cidade, procurai certo homem e dizei-lhe: O mestre manda dizer: O meu tempo está próximo. Vou celebrar a Páscoa em tua casa, junto com os meus discípulos.
Os discípulos fizeram como Jesus mandou e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os discípulos. Enquanto comiam, Jesus disse: em verdade eu vos digo, um de vós vai me trair. Eles ficaram muito tristes e, um por um, começaram a lhe perguntar: Senhor, será que sou eu? Jesus respondeu: quem vai me trair é aquele que comigo põe a mão no prato. O Filho do Homem vai morrer, diz a Escritura a respeito dele. Contudo, ai daquele que trair o Filho do Homem. Seria melhor que nunca tivesse nascido. Então Judas, o traidor, perguntou: Mestre, serei eu? Jesus lhe respondeu: tu o dizes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Que Maria Imaculada, a Senhora das Dores, nos ampare e nos ilumine e nos guie, que estejamos revestidos da Palavra de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, hoje, nesta quarta-feira santa, estamos no Evangelho segundo Mateus, na qual São Mateus nos apresenta na primeira parte Judas o Iscariotes perguntando com o grupo de sumos sacerdotes o que daria se entregasse o nosso Senhor Jesus Cristo. Como é triste, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs. E vemos, na realidade, em nosso cotidiano, tanto Judas neste mundo político. Como é triste, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs. E o pior de tudo, que Judas o Iscariotes traiu o nosso Senhor Jesus Cristo e depois se desesperou da misericórdia de Deus, como conclui-se a literatura do Santo Evangelho de hoje, o nosso Senhor Jesus Cristo argumentando: ai daquele que trair o Filho do Homem, seria melhor que nunca tivesse nascido. E por quê? Porque ele não se arrependeu, ele se desesperou da misericórdia de Deus. Ontem, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, na terça-feira santa, no Evangelho segundo João, Judas, o Iscariotes, o nosso Senhor Jesus Cristo anunciou a traição de Judas o Iscariotes, que um dos seus discípulos o iria entregar. E vimos lá a curiosidade dos discípulos. E o Senhor só disse: será aquele que eu der o pão molhado no molho. E o Senhor o deu e Judas o saiu. Judas o saiu para entregar o nosso Senhor Jesus Cristo. E os outros discípulos pensaram que ele iria comprar as coisas para a festa, mas não era. Era para entregar o nosso Senhor Jesus Cristo. E depois o nosso Senhor Jesus Cristo anuncia a sua glorificação, como nós vimos ontem. E anunciando a sua glorificação, anuncia a negação de Pedro. Mas Pedro se arrependeu.
E Judas o Iscariotes não se arrependeu. O que ele foi fazer? Foi desesperar da misericórdia de Deus. Cuidado, arrependimento. Nunca desesperar da misericórdia de Deus. E voltando na literatura do Santo Evangelho desta quarta-feira santa, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, depois que Judas o Iscariotes combinaram com os sumos sacerdotes 30 moedas de prata, ele arrumava toda forma para entregar o nosso Senhor Jesus Cristo, porque Judas Iscariotes era guloso, só queria saber das coisas do mundo. Primeiro que ele era do mundo político, da família Iscariotes. Como nós vimos segunda-feira, quando Maria, irmã de Lázaro, banhava os pés do Senhor com o perfume de nardo puro, a pergunta de Judas, aquela pergunta política enganando as pessoas. Por que não vendeu este perfume por 300 moedas de prata para doar aos pobres? O Senhor, o nosso Senhor Jesus Cristo anunciou a sua glorificação. Pobres sempre os tereis, enquanto a mim nem sempre me tereis. O Senhor anunciou a sua paixão. E hoje, no Evangelho segundo Mateus, na primeira parte, Judas combina com os sumos sacerdotes para entregar o nosso Senhor Jesus Cristo. E chegou o dia da festa dos ázimos, e os discípulos foram preparar a festa para comer a Páscoa. E então um dos discípulos foi procurar um lugar para preparar a festa da Páscoa. E os discípulos fizeram como nosso Senhor Jesus Cristo mandou, preparar a Páscoa. E era o cair da tarde. O cair da tarde daquela quinta-feira santa, que o nosso Senhor Jesus Cristo institui a Eucaristia, lava os pés dos seus discípulos, institui o sacerdócio ministerial e institui o novo mandamento. E então estavam na mesa. E lá vemos, na segunda parte do Santo Evangelho, o nosso Senhor Jesus Cristo já anunciando a traição de Judas, como nós vimos ontem no Evangelho segundo João e hoje no Evangelho segundo Mateus. E os discípulos ficaram muito tristes, e o Senhor anuncia. Ontem o nosso Senhor Jesus Cristo deu o pão passado no molho, e hoje, no Evangelho segundo Mateus, o nosso Senhor Jesus Cristo só argumenta que é aquele que comigo põe a mão no prato. E depois vemos, anuncia a sua paixão, anuncia a sua morte, falando em sua humanidade, em sua divindade. O Filho do Homem vai morrer, conforme diz a Escritura, e fala novamente de Judas o Iscariotes. Ai daquele, porque Judas vai desesperar da misericórdia de Deus. E depois que o nosso Senhor Jesus Cristo argumenta, ai daquele, Judas, o traidor, só pergunta, mestre, serei eu? Vejamos, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, e o nosso Senhor Jesus Cristo responde, tu o dizes. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, vemos no Santo Evangelho de hoje, na primeira parte, Judas o Iscariote já tinha combinado com os sumos sacerdotes a forma para entregar o nosso Senhor Jesus Cristo. Depois o nosso Senhor Jesus Cristo, e depois ele ainda
pergunta: Mestre, serei eu? E por que ele perguntou: Mestre, serei eu? Porque ele era do mundo político, só vivia nas coisas do mundo, nas coisas físicas. Não vivia o amor de Deus. E depois que o Senhor argumenta, tu o dizes, conclui-se a literatura do Santo Evangelho desta quarta-feira santa. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, vemos hoje na realidade, em nosso cotidiano, principalmente no mundo político, tanto Judas o Iscariotes, que fala que vai ajudar as pessoas, mas a hora que entra lá, só querem roubar. Como foi Judas o Iscariotes, como nós vimos segunda-feira. Ele falou para vender um perfume de nardo puro por 300 moedas de prata e dar aos pobres, mas não era para roubar. E na realidade, em nosso cotidiano, nós vemos tanto Judas o Iscariotes. E hoje o nosso Senhor Jesus Cristo só diz: ai daquele que entregar o Filho do Homem. Seria melhor que nunca tivesse nascido. E por que seria melhor que nunca tivesse nascido? Porque o nosso Senhor Jesus Cristo já sabia que ele não iria se arrepender. O que ele iria fazer era desesperar da misericórdia de Deus. E cuidado, como comenta São Bento, nunca desesperar da misericórdia de Deus. São Bento comenta no capítulo dos instrumentos das boas obras. E nós vemos que Judas o Iscariotes desesperou da misericórdia de Deus. Pedro negou o Senhor 3 vezes, mas ele se arrependeu. Por isso, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, todos nós temos as nossas fraquezas, as nossas falhas, mas cuidado, arrependimento, conversão, penitência. Se cometeu um pecado, ofendeu o próximo, nunca mais cair naquele pecado. Nunca mais cair naquele pecado que ofendeu o próximo. Tenhamos em mente, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, que todos os seres humanos se convertam e façam penitência e busquem verdadeiramente a Deus. Que Maria Imaculada, Rainha de Misericórdia, nossa medianeira, nossa advogada, a luz do nosso viver, a proteção de nossa vida, ampare, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos tenham fé, permaneçam em Cristo e façam tudo o que Ele está nos dizendo. Ó meu belo amor, ó minha dulcíssima esperança, Senhora medianeira e advogada nossa, ampare, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos tenham fé, permaneçam em Cristo e façam tudo o que Ele está nos dizendo. Eu vos saúdo, ó Santíssima Virgem Maria, vós sois a esperança de toda a gente. Recebei a súplica de um pobre pecador que vos ama eternamente, vos honra e em vós põe toda a esperança de sua salvação. De vós recebi a vida, pois que me restabeleceis na graça de vosso Filho. Sois o penhor certo de minha salvação. Rogo-vos, pois, que me liberteis do peso de meus pecados, que dissipeis as trevas de minha inteligência, que desterrais os afetos terrenos do meu coração e governais de tal sorte a minha vida, que eu possa, por vossa copiosa intercessão e debaixo de vossa proteção, chegar à felicidade eterna no paraíso. Amém. São José, rogai por nós. Lembrai-vos, ó castíssimo esposo da Virgem Maria, São José, meu amável protetor, que jamais se ouviu dizer que tenha sido desprezado por vós,
quem a vós tivesse recorrido o vosso auxílio. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos acolhê-las piedosamente. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ouvi, Senhor, a nossa oração, e chegue até vós o nosso clamor. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Que pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, de São José, de São João Paulo II, que o Senhor nosso Deus nos guarde e nos fortaleça, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Preparemos para a Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo e tenhamos vida nova em Cristo Senhor. E que tudo seja renovado, que Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo, ressuscita, e a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo é a nossa ressurreição. Feliz mês de abril, e que tudo seja renovado. A voz